Olá, esse é o nosso programa Um Fato, Duas Visões, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e da Faculdade de Educação. Como sempre, junto comigo, a professora doutora Neide de Aquino Noves e eu, Márcia Almeida Batista, da Faculdade de Ciências Humanas. Tudo bom, Neide? Tudo bem, A tudo gente, bom. a gente está num momento hoje falando muito sobre clima, sobre questões ambientais, por conta da COP que está ocorrendo na Inglaterra. E por isso a gente convidou uma professora da PUC São Paulo, da psicologia, a professora doutora Marlise Aparecida Bassani, uma colega querida da gente aqui na PUC, que trabalha há muito tempo com a questão ambiental. E o que tem a questão ambiental a ver com a psicologia? Onde é que a gente cruza? Pois é, Márcia, é uma pergunta que todos fazem. Muitos cruzamentos. Nós vivemos, a psicologia ambiental surge já, não é uma área, como área, é uma área relativamente nova, mas com estudos, ela já existe desde a década de 1950, mas ela vai tomando mais força a partir exatamente da preocupação da ONU em fazer essas conferências, a Conferência da Terra, em 1972, em Estocolmo. Depois, ela perde um pouco de força como área, né, quer dizer, como estudo das relações pessoa-ambiente, a partir da 1980, na década de 80, cai muita produção. Por quê? Porque não existiam interesses em que se trabalhasse com as mudanças requeridas das relações das pessoas com o ambiente. Então, as verbas caem, né? O auxílio, o apoio a psicólogos ambientais e a estudos dessas relações, das inter-relações pessoa-ambiente, diminuem. Muitos migram para a psicologia comunitária e ela vai ressurgir no final da década de 1990, inclusive com uma conferência, um workshop na PUC de São Paulo, promovida pela Sociedade Interamericana de Psicologia, quando ocorreu na PUC de São Paulo. Mas, Marlise, o que faz um psicólogo ambiental? O que ele faz? Que questões ele estuda? Então, vamos lá. Nessas relações pessoa-ambiente, nós trabalhamos com temas específicos, problemas específicos, ligados à saúde, ligados a planejamento urbano, ligados a consumo, ligados à violência, ligados a conflitos, ligados à transferência de tecnologia, por exemplo, na agricultura. O que faz o psicólogo ambiental? Dentre os fenômenos que a gente estuda estão percepção ambiental, apropriação de espaço, apego ao lugar, e as implicações dessas relações que a gente tem com o ambiente construído ou com o ambiente natural para a saúde humana e para as relações humanas. Então deixa eu tentar entender. Assim, é importante que a gente trabalhe o ser humano na sensibilização com as questões ambientais e que ele perceba a sua própria relação com o ambiente, que não é uma coisa deslocada, porque a gente acabou, né, um pouco se distanciando. É por aí que a gente vai? É por aí, Márcia. Por exemplo, uma das coisas que a psicologia parece ter desvinculado é a ênfase muito grande no indivíduo. Mas esse indivíduo, ele está em relação, ele está num contexto.
esse contexto ambiental dele, da casa, do ambiente de trabalho, do ambiente educacional, da sala de aula, da mobilidade dele, do ir e vir para o trabalho, da imagem que ele coloca dele mesmo no seu ambiente de trabalho, na sua casa, os seus ambientes de privacidade, esse contexto todo está sendo recuperado pela psicologia ambiental, e as inter-relações desse conhecimento com outras áreas da psicologia, por exemplo, psicologia da saúde, a psicologia comunitária, o trabalhar mudanças de planejamento urbano ou mudanças no campo, mudanças na relação da pessoa com o seu bairro, ele perpassa por esses conceitos todos que a gente estuda em psicologia ambiental. Por exemplo, agora na pandemia, muito se viu a relação dos estressores urbanos, sejam eles físicos, sejam interpessoais, nas relações de isolamento das pessoas em casa. Então, pensa-se, né, que estresse, essas exigências, né, da pessoa dar conta das demandas ambientais, essa avaliação que a pessoa faz de quanto ela dá conta dessas demandas, ficavam quase que restritas a ambientes de trabalho, provavelmente. E aí, com o isolamento, nós tivemos que pensar os espaços pessoais, né? O limite de território entre um e outro dentro da casa, o compartilhar espaços, o respeitar o tempo de cada um. Então, a psicologia ambiental, ela vai lidar com 3 dimensões básicas da relação da pessoa com o ambiente. As espaciais, então, desde o nível mais privado da pessoa até o nível global, e aí que entra a COP, e aí que entram outros níveis. A dimensão temporal, que é muito importante, porque a gente tem um tempo objetivo e tem um tempo subjetivo. E ao trabalhar com as relações, você pode ver agora essas discussões na COP. Quer dizer, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Esse tempo, para algumas pessoas, para quem trabalha na área, pode ser muito, muito pequeno, entendeu? É muito breve. Para as pessoas que têm que mudar os seus hábitos, que têm que mudar os seus valores, principalmente, é um tempo muito grande. Então, assim, para que eu vou viver isto agora, mudar agora meu estilo de vida, se eu não sei nem se daqui 50 anos eu estarei nessa melhoria ambiental? Então, a psicologia entra exatamente nessa análise, entendeu? Eu tenho uma dúvida, viu, Marlise? Cultural. Tá. Eu tenho uma dúvida que é o seguinte, eu tenho acompanhado, obviamente, como uma pessoa, né, culta, o COP, o que está acontecendo em Glasgow, o que está acontecendo, e tenho notícias que o Brasil mandou uma delegação no paralelo de 430 pessoas, por aí, para discutir esse assunto. E tenho visto das pessoas comuns aqui no Brasil dizendo assim, mudança de clima, aquecimento global, mas o que eu vou fazer com isto? Ou seja, como eu vou fazer com isso? Mas são os empresários que têm aí o carvão, não sei o quê. Quer dizer, como vocês chegam na pessoa comum para fazer transformá-la nessa consciência de que o planeta é nosso e tem que ter uma mudança, porque as sujeiras também, que a gente vê aí, toda a poluição, não só a poluição do clima, mas toda uma poluição dos rios, de tudo, e isso está afetando. Como vocês chegam
até essas pessoas, porque o que eu tenho visto é uma dificuldade muito grande da pessoa entender isso e a gente passar isso para a pessoa. Quando eu digo comum, eu quero dizer o cidadão, né? Não nenhuma discriminação, apenas um cidadão. Sim, no cotidiano. No Né? cotidiano, exatamente. Os desafios que nós temos, dentre eles, né, é o trabalhar com outras áreas, isso é importante, porque, por exemplo, como é que você... e também com a pessoa, o indivíduo. Como é que a gente chega a isso? Chega-se discutindo, apresentando os impactos que os valores que ele tem agora e o que ele já faz no cotidiano que contribui para a melhoria do planeta. Eu chamo isso de trabalhar com as formiguinhas, com exemplos de pessoas que são multiplicadores. Então, por exemplo, você tem grupos que desenvolvem informações sobre o impacto do plástico, do uso do plástico na contaminação dos nossos rios, na contaminação dos nossos oceanos. E o que tem isso de impacto nas imagens que a gente tem das espécies, né? De morte de tartarugas e tudo mais. Então, como que se chega a isso? No dia a dia, por exemplo, quando foi do caso do Projeto Tamar, de mudar um hábito de consumo e venda de produtos, né, de subprodutos das tartarugas, colocar alternativas de bem-estar para a pessoa, de vida, de melhoria na condição de vida, mudando esses valores e dando subsídios para que a pessoa mude a relação que tem, por exemplo, com as tartarugas. Como é que a gente chega a isso? Com projetos organizados, normalmente interdisciplinares, que mostram, que vão dando alternativas para as pessoas mudarem e terem o retorno imediato da ação delas. Eu trabalhei, por exemplo, com a Embrapa, num projeto com famílias de agricultores. E um dos agricultores, aí você vai ter um exemplo claro de como a gente trabalha. Eu estava fazendo um levantamento sobre a apropriação de espaço, né? E a percepção dele da propriedade dele, da história da família, né? A perspectiva de futuro que ele tinha ali, né? Era um projeto piloto que depois foi ampliado até para Minas Gerais, para cafeicultores, e a qualidade de vida deles, o bem-estar deles. Então, veja, um deles, você tem uma coisa muito interessante nas pessoas, que é experimentar algo na sua própria propriedade ou na sua vida para ver se dá certo. Por quê? Porque alguma coisa está te afetando em termos de saúde, de relacionamento, de sono, entendeu? Então, assim, o impacto que tem do consumo mesmo, financeiro, entendeu? Estou gastando muito em gasolina, né? O que eu fazendo usando esse transporte? Por que não tem uma outra alternativa de transporte? Né? Então, as pessoas começam a ver esse impacto e tentar alternativas. Esse agricultor, por exemplo, percebeu que ele tinha um olho d'água. Sabe o que é o olho d'água? É uma fontezinha de um riachozinho, de um riozinho do copo que está ali. Né? Um olho d'água. E aí, ele, pela lei, ele tinha que deixar 5 metros. Tá? Ele não pode plantar além dos 5 metros. Tem que deixar 5 metros para o olho d'água. Mas não dava água para ele levar, entendeu? Em toda a propriedade dele. Ele pegou e fez 10 metros. E foi criticado por todo mundo. Todos os vizinhos falaram, não, você vai perder, olha que absurdo, não sei o quê. Bom, conclusão, ele conseguiu não só um córrego, como realmente reaver a água e pela descida da propriedade dele passar para os vizinhos. E o que você tem aí? Um multiplicador
que os outros começaram a fazer a mesma coisa, deixar e plantar, reivindicar da prefeitura mata ciliar para manter o córrego. Então, você tem... O que a gente faz como psicólogo? Trabalha conflitos, por exemplo, desse agricultor com os vizinhos, né? Uma cooperativa ou uma organização para a reivindicação do bem-estar, que a gente chama de estado de bem-estar, que é o que o poder público deve prover ao cidadão para manutenção, para a promoção do seu bem-estar pessoal. Então, como que a gente chega a isso? A gente chega normalmente por reivindicações de grupos, às vezes da própria pessoa, dos impactos que tem, que ela não vê saída para determinadas situações que estão afetando o seu bem-estar, a qualidade de vida dela, o relacionamento dela com as pessoas e como nós, psicólogos, podemos entrar neste universo deste indivíduo e transformar, não colocá-lo em contato com mais informações sobre a relação dele, a importância dele como um cidadão, para uma sociedade cidadã, e que este ato dele de mudar um estilo de vida, de consumo, de trocas, por exemplo, de bens, ao invés de conserto, de reciclagem, de reaproveitamento, daí você começa a perceber que há outras pessoas fazendo isso, e você forma essas redes. Eu acho muito interessante, viu? Fazer a mesma coisa de novo, interessante, Marta, mesmas palavras. Eu acho muito interessante, porque eu tive a oportunidade de trabalhar tanto no Rio Grande do Norte, lá em Natal, na Escola de Pescadores, como trabalhei em São Sebastião também, que é uma situação litorânea. E a gente trabalhava quanto educação na linha de criar projetos para ter a preservação da natureza ali, né? Porque lá no Rio Grande do Norte era escola de pescadores, viviam da pesca. Sim. Mas era complexo esse trabalho, porque lidava com uma situação não só de não desperdiçar, não jogar coisas impuras na água, mas também com o estranho. Não era uma coisa... A escola não era feita para seus alunos só. Quer dizer, era uma coisa da comunidade. Então, saía da instituição e se ampliava. E aí as pessoas se sentiam impotentes, é como se dissessem, eu posso, na minha escola, fazer isso, mas, de repente, eu estou na praia, eu não faço, e o outro faz, e eu vou lá brigar, não vou... Quer dizer, é um processo educativo bem amplo, né? Mas muito complexo, mas bem importante. Eu achei... Oi, desculpa. Não, eu queria só falar uma coisa. Uma correlação. Fiz uma correlação com que quando eu fiz uma correlação com o que você tinha dito, né, da importância da gente aprender a reciclar, a cuidar das coisas, porque há algum tempo eu li um artigo que fazia uma correlação entre a gente não consertar o liquidificador, não trocar a meia sola do sapato, não costurar a blusa e jogar fora, com a forma também com que a gente vai constituindo as nossas relações afetivas, os nossos vínculos. Não está funcionando, joga fora. E isto em relação... Eu queria só... Eu vou retomar isso, Márcia, me lembre, quero retomar uma coisa também que a gente faz, o Neide, que é caracterizar se é ou não uma comunidade. Sim. Porque, assim, às vezes a gente é chamado por uma escola ou um projeto, né? Como um projeto maior, como um projeto Tamar. A gente é chamado, eu digo, nós, psicólogos, né? Somos chamados, como a Embrapa me chamou. Olha, esses agricultores estão conscientes que não devem usar agrotóxico, mas eles continuam usando. O que acontece? É assim que chega para nós. O que acontece é que a gente não consegue implementar toda a tecnologia que nós passamos para eles durante todos esses anos. Então,
às vezes, existe isso, o agente caracterizar se aquilo é ou não uma comunidade. Isso para começar, porque às vezes vem comunidade de pescadores, mas eles não são uma comunidade. E aí Sim. você começa a identificar valores diferentes e também quem são os eixos, quais são as pessoas que podem ser os reprodutores, que podem ser aqueles multiplicadores. Então, você aciona esses, que são os experimentadores, que são os mais abertos, ou às vezes são os mais recentes ali, os que chegaram e que não são muito bem vistos, às vezes são os mais antigos. Se você consegue trabalhar, identificar essas relações e aí tentar mapear valores e necessidades que são semelhantes, você diminui o conflito. Então, esse é um ponto que a gente trabalha. Um outro ponto, Márcia, do afetivo, é muito importante a gente ver o impacto que tem de mudanças na estrutura mesmo de vida das pessoas quando tem uma catástrofe, por exemplo, humano-ambiental, né? Uma enchente, ou uma reestruturação urbana e que a pessoa tem que mudar dali. Ou ela é obrigada, né, a sair, então a gente chama, né, quase como... Bom, tem níveis e níveis de migração ambiental obrigatória, compulsória, mas às vezes ela tem que sair e planejam-se outros lugares para essas pessoas sem considerar a história dela ali de apropriação de espaço e apego ao lugar. Porque para o jovem, a apropriação de espaço se dá muito mais pelas mudanças que ele faz, que ele pode fazer ambientalmente. O que ele pode pôr a marca dele, do grupo dele, né? Porque ainda não tem uma história toda de construção de vida naquele local. Em compensação, os idosos, os mais idosos, têm toda uma relação afetiva ali. Se ele vai, mesmo que tenha uma praça, não é a mesma praça em que ele se recorde do filho andando pela primeira vez, das flores que ela plantou ou levou o filho para brincar. Então, o impacto na saúde dessas pessoas é muito maior, entendeu? Uhum. Em termos de espaço físico, de impacto de depressão, inclusive de morte. Então, esses planejamentos que, como a gente trabalha, vai diretamente a uma parte, exatamente, a gente estudar esses conceitos, né? Como é que diferentes populações e as dimensões culturais se articulam à apropriação de espaço e ao apego ao lugar. E é isso. Reciclar, como é que eu vou ser vista se eu vou estar com a mesma roupa? Vou consertar algo? Vai ficar mais caro? Então, assim, por que não esses movimentos que cada vez mais a gente tem, acho que na pandemia isso ficou claro, as pessoas se capacitarem para consertos, para mudanças, para customização, entendeu? Mas sabe que eu percebo, Marisa, cada vez mais, ouvindo você falar, acho que me reforça, se eu estiver equivocada, nós estamos aqui para aprender, né? Nosso programa é um programa sempre de aprendizagem, que há de existir projetos articulados, interdisciplinares, porque o seu trabalho, sem um outro grupo da saúde também articulado, sem um processo educacional, quer dizer, nós temos que sair dessa disciplinaridade que temos e que é importante, para um trabalho articulado, porque senão essa pessoa ela vai de um lugar para o outro. Eu preciso cuidar da minha saúde, então eu não vou sujar o rio porque eu fico doente. Não, não é só isso. Porque você fica doente, mas tem aí os peixes, né? E aí tem outras coisas que vêm junto. Não é a tua saúde só, é a saúde da própria preservação da humanidade. Então, cada vez mais eu vejo a complexidade que o mundo está entrando. Está saindo desta individualidade, entrando na coletividade, mas não é na coletividade eu, meu vizinho, meu amigo, não.
é a coletividade como área também de conhecimento, onde um ajuda o outro, trazendo a sua contribuição, e aí é um trabalho complexo. Eu admiro muito todos os projetos, mas você deve viver isso. Não digo as contradições, mas a buscar as parcerias, né? A grande parceria, que é a transformação. Sem a parceria não vamos transformar nada, na minha opinião, né? Eu vejo isso no meu cotidiano, até eu escrevi, quando foi da Embrapa, como é que nós fizemos um procedimento para trabalho interdisciplinar. Porque a gente tem que ter a clareza, nós profissionais, de quais são os nossos valores, as nossas instituições, as missões de cada instituição e de cada grupo, para efetivamente a gente conseguir colocar metas comuns e respeitar a especificidade de cada área. Sim. Então, além disso, e descobrir as especificidades também, entendeu? A gente descobre, porque eu nem sabia o que era agroecossistemas quando eles me convidaram. Mas a gente vai ficar curioso também sobre o que é agrosistema. Eu trabalhei com agroecologia, já vai terminar. Nosso Espero tempo ter contribuído. Né? Eu lembrei com o que a Neide falou, né? Um dos motivos porque eu virei psicodramatista, porque Moreno disse que não há possibilidade de você tratar um indivíduo sem ter em vista algo menor do que toda a humanidade. Né? Eu acho lindo. Agradeço a você, vou te dar um minutinho para você se despedir, minutinho mesmo, para a gente poder terminar o nosso programa. Bem, eu agradeço a oportunidade. Eu acho que é muito difícil organizar informações sobre psicologia ambiental num contexto assim. Eu tentei, mas estou aberta a possibilidades, a contatos, e realmente eu acredito, né? Eu acho que a crença de que é possível nós mudarmos e trabalharmos em conjunto em prol do nosso dia a dia melhor e do planeta em comum, eu acho que me move. Né? Como obrigada. psicóloga. Obrigada, Marlise. Obrigada, Neide. E até uma próxima oportunidade.